Oi, Cláudio Márcio Salviano, psicólogo clínico e também ele que é palestrante, está conosco ao vivo agora na programação da Rádio Auriverde. Salviano, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para você. Uma ótima tarde a todos que nos ouvem. Muito obrigado. Ô, Salviano, hoje nós vamos falar sobre psicoterapia. E eu já começo perguntando a você, o que é psicoterapia? Bom, a psicoterapia, ela é uma ciência, né? Ela provém da ciência psicologia, né? Então, a gente tem vários estudos, né, que discutem a questão da psicoterapia e a gente pode dizer que é uma prática profissional de saúde mental. E ela é conduzida por psicólogos ou psiquiatras. Isso já vai desmistificar aqui na minha fala uma questão que às vezes as pessoas confundem, né? Nem todo terapeuta é psicólogo, nem todas as pessoas que fazem alguma terapia é um psicólogo, né? Para se fazer psicoterapia, precisa ser psicólogo ou psiquiatra. Então é muito importante a gente deixar isso claro. E nós usamos, né, métodos baseados em evidências científicas para ajudar os indivíduos, né, que nos procuram a lidar com as suas emoções, com seus pensamentos e também com seus relacionamentos. A psicoterapia ela envolve sessões regulares, né, entre o paciente e o psicólogo, onde nós procuramos assim aplicar técnicas variadas, né, de acordo com o histórico, né, e também com o modelo adotado. Por exemplo, nós temos aí o modelo que é um modelo que eu atuo, que é a TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Mas tem psicanálise, tem humanista, tem outras linhas de atuação. Na psicoterapia, nós assim criamos um espaço seguro e confidencial. Uma das principais características, e isso é muito bom a gente ressaltar, é a questão do sigilo, né? Muitas pessoas procuram o profissional por causa exatamente disso, a questão sigilosa, é algo que ele nunca falou com ninguém. Por isso que a gente tem que criar, tem que fazer o que nós chamamos de um rapport, que é um vínculo terapêutico, né, seguro e confidencial, para que o paciente possa ser assim explorado, né, em todos os aspectos da sua vida e que ele possa dizer sobre as suas dificuldades e dessa forma a gente desenvolver maneiras de enfrentar os problemas que ele está vivenciando, sejam emocionais, né, e psicológicos. As sessões também, o que a gente pode dizer é que ela permite que o paciente identifique padrões, por exemplo, de comportamentos que é, podem causar aí sofrimento ou prejuízo na qualidade de vida dessa pessoa. Ela é recomendada aí para pessoas com transtornos mentais, depressão, ansiedade, transtorno bipolar e uma série de outras razões, né? Para aqueles que estão buscando também o crescimento pessoal, é muito importante. Isso já se estuda essa questão, por exemplo, pessoas que é, querem se conhecer melhor, não precisa apenas ter assim uma psicopatologia. A pessoa ela quer dividir a sua vida, ela quer ter o melhor autoconhecimento. Então esse apoio é muito importante de um profissional. Parece uma coisa absurda, mas infelizmente a pessoa muitas vezes não tem com quem dividir até o seu sucesso. Isso eu já disse outras vezes em outros locais e infelizmente isso é algo que acontece. Pessoas
elas pensam que psicólogo é apenas para que você fale aquilo que está te perturbando, ou a psicopatologia, como eu disse. Mas, na verdade, existem pessoas que procuram para se organizar, para ter um conhecimento maior de si, né? Pode ser para questões como apoio de luto e transições da vida, dificuldades, relacionamento, mas os objetivos mesmo da psicoterapia incluem avaliar sintomas de sofrimento, né? Melhorar a qualidade de vida, ajudar no desenvolvimento pessoal e proporcionar, assim, uma melhor compreensão, né, que a pessoa busca de si mesmo. É importante a gente citar, e eu gosto muito de dizer isso, que a psicoterapia é uma relação, é uma via de mão dupla, né? São dois seres humanos. Talvez alguns profissionais se constranjam em dizer isso, mas eu, ao contrário, eu gosto muito de dizer que não existe um super-homem lá atendendo a outra pessoa, existe um ser humano, e é necessário que isso seja bem explícito na questão de empatia, né? Infelizmente, algumas pessoas podem confundir isso. Uma outra coisa que eu gosto de dizer é que a psicoterapia não é uma panaceia. O que é uma panaceia? Panaceia, a tradução é remédio para todos os males, ou seja, a psicoterapia não tem a pretensão de ser um remédio para todos os males. Ela é uma ferramenta, né? Uma ferramenta científica, comprovadamente científica, e que tem resultados. E também uma outra palavra, assim, que eu gosto de usar, é que a psicoterapia não é um axioma. O que é um axioma? Axioma é uma verdade absoluta, ou seja, nós não temos também a pretensão de dizer faça isso ou faça aquilo, né? Ao contrário do que se pensa, a psicoterapia não é para dar conselhos, né? Por mais que se pareça, né, essa questão de dar conselhos, mas na verdade nós estamos orientando a pessoa a fazer aquilo segundo ela mesma quer fazer ou não quer fazer. Então toda decisão é de dentro para fora. Nós levamos a pessoa a entender aquilo. Quando ela entende, aí ela toma a decisão de ir para a direção, né, obviamente, que ela quer. Então, a psicoterapia é algo muito amplo, é algo, na minha ótica, é maravilhoso, essa palavra, né, psicoterapia. E é feita, e deve ser feita, somente por profissionais habilitados, né, profissionais que realmente fizeram a sua faculdade, e melhor ainda se tiverem as especializações, né, para suas áreas. Agora, Salviano, ainda dentro dessa questão, por que as pessoas buscam a psicoterapia? Bom, inclui assim várias condições psicológicas, né, emocionais e comportamentais. As pessoas buscam porque querem se sentir bem, né? Querem ter qualidade de vida. E as principais que eu posso citar seria, em primeiro lugar, doenças mentais, né? Condições assim, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, são algumas das mais comuns, né? A psicoterapia ajuda a identificar e ajuda no manejo também dos sintomas, né? Nós ajudamos oferecendo estratégias para lidar com pensamentos e sentimentos desafiadores que a pessoa tem durante esses períodos que ela está vivendo doenças mentais. Traumas também, experiências traumáticas, as pessoas nos procuram, pode ser como abuso, violência, acidentes, por exemplo, perdas significativas, podem causar assim traumas, né, estresse pós-traumático, por exemplo. Então a terapia ela vem para ressignificar a pessoa
e a situação também, né, dessas experiências, e promove cura, promove uma reconstrução do sentido de segurança da pessoa que viveu traumas. Podemos citar dificuldade, por exemplo, de relacionamento, né? Muitas pessoas têm problemas interpessoais. E esses problemas, né, sejam em relacionamentos amorosos, familiares, ou até mesmo profissionais, eles podem gerar um estresse, uma insatisfação. Então, a psicoterapia permite desenvolver habilidades que a pessoa vai melhorando a comunicação, tendo solução de conflitos, né? Além de trabalhar questões de apego e de autoconhecimento também, né? A gente trabalha essas questões na psicoterapia. Outra coisa que as pessoas podem nos procurar é a questão de luto, de perdas, né? Elaboração do luto. Então, a perda de um ente querido, uma separação, ou mesmo uma perda de um emprego, né? Pode desencadear aí uma tristeza profunda, a pessoa ficar desorientada. Então, o suporte terapêutico aí, ele oferece um espaço seguro para processar isso, né? A questão do luto, a questão de encontrar caminhos para seguir, para não estacionar, né? Eu sempre digo, continue, aconteça o que acontecer, continue. Comportamentos também autodestrutivos é muito comum, pessoas que têm compulsões, né? Dependências, codependências, né? Pode ser por substâncias, pode ser pessoas que amam demais, transtornos alimentares, comportamentos em geral que prejudicam, né, frequentemente aí as pessoas, né? A terapia cognitiva comportamental, por exemplo, pode ajudar a identificar e direcionar a pessoa para substituir esses padrões de comportamentos, fazendo-os mais saudáveis. Agora, sobre o autoconhecimento em si, né, muitas pessoas têm procurado para desenvolver essa questão do desenvolvimento pessoal mesmo. Muitas pessoas buscam para entender melhor a si mesmo, né? Tem pessoas que têm uma confusão mental, precisa explorar mais isso, explorar suas emoções, trabalhar metas pessoais, por exemplo, né, levando a uma vida mais satisfatória e mais equilibrada. Eu sempre digo que nem todo coach é psicólogo, mas todo psicólogo é coach. E uma das coisas que a gente trabalha é exatamente isso, levar a pessoa a desenvolver suas metas pessoais, que hoje nós sabemos que tem muitos coaches que trabalham com essa questão, mas nós somos habilitados para isso. O psicólogo bem informado, ele está habilitado para essa questão também do desenvolvimento pessoal. Por isso que eu cito que não é apenas algo que tem a ver com a doença mental, né? Porque as pessoas têm essa associação de psicologia apenas com questões da mente e infelizmente, muitos até pensam questões totalmente absurdas a respeito da psicologia. Mas, enfim, outra coisa que leva a pessoa ao consultório é o estresse, é a sobrecarga, demandas excessivas, por exemplo, no trabalho, na vida pessoal, ou em ambos, né? Podem levar assim uma exaustão mental e emocional, e a psicoterapia ela ajuda a desenvolver estratégias de enfrentamento e resiliência para passar por isso, né? Auxiliando aí no manejo do estresse crônico, por exemplo. Pessoas nos procuram também por questões de pensamento suicida ou automutilação, né? Situações de crise, pensamentos que a pessoa muitas vezes quer atentar contra a própria vida, podem surgir, e a psicoterapia ela nos ajuda a pessoa, né, a sair dessa situação, né? O psicólogo licenciado, ele vai trabalhar fundamentalmente para que forneça suporte imediato para evitar agravamentos aí nessa situação.
Então, essas são apenas algumas das muitas maneiras, né, que as pessoas podem vir até um psicólogo buscar ajuda. E eu sempre digo, se eu percebo que há questões mais ligadas ao físico, por ética, o profissional precisa indicar para um psiquiatra. E também por ética, o psiquiatra, quando ele não tem a devida formação na terapia, também precisa, por ética, enviar ao psicólogo. Então, essas duas profissões, elas dialogam muito bem quando os dois profissionais são maduros nessa questão, né? Para entender que algumas coisas são mais físicas e outras são mais, obviamente, psicológicas, né? Agora, Salviano, pelo contrário, por que que algumas pessoas não buscam a psicoterapia? Excelente pergunta. Isso a gente pode destacar, a primeira coisa, sem dúvida, é o estigma social, né? Ainda há o receio de quem busca, né, essa ajuda ser interpretado como um sinal de fraqueza ou instabilidade, né? Levando muitas pessoas a evitar aí a psicoterapia, até para não serem vistas negativamente. Então, infelizmente, esse é um raciocínio muito pobre, muito, posso dizer uma palavra mais forte, muito medíocre, porque, infelizmente, com toda essa estrutura hoje, né, e tudo que se sabe da psicologia, e pessoas ainda pensarem assim, isso é triste, né? E, infelizmente, esse estigma ele é muito profundo, ele é muito enraizado, e especialmente em culturas, né, onde os problemas psicológicos são vistos como falha de caráter, né? Então, infelizmente, tem muitas pessoas que não entendem e pensam que psicólogo é para louco, psiquiatra é para louco, e frases como essa, infelizes assim, né, nós temos ouvido. E o que eu costumo dizer é que quando as pessoas elas saem desse pensamento e buscam, né, uma das frases que nós mais ouvimos é a seguinte: por que eu não fiz antes? Por que eu não busquei ajuda antes, né? E aí, às vezes, para muitas pessoas, o tempo já correu muito, né? Por isso que a gente sempre tem estimulado as pessoas a buscar ajuda e buscar a psicoterapia. Uma outra coisa que a gente precisa falar, que é algo que algumas pessoas alegam ser o motivo pelo qual elas não buscam a psicoterapia, é a questão de custo e a questão de acesso, né? Então, pode muitas vezes ter aí um custo alto, né? É óbvio que toda profissão e todo profissional, quanto mais ele estuda, ele gasta seu tempo e gasta dinheiro para se formar e para ele tem o direito de ter o valor, né, da sua consulta, da sua sessão, segundo aquilo que ele investiu também durante toda a sua jornada, as madrugadas, como eu sempre digo. Mas, assim, existem locais como as faculdades, por exemplo, são gratuitos, né? Aliás, a pessoa é atendida por estagiários em último ano e eles são supervisionados por professores, quer dizer, a pessoa vai ser atendida, tecnicamente falando, por 3, 4 pessoas ou mais, e professores. Então, essa desculpa do custo para muitas pessoas, na verdade, é infundada, né? A pessoa, na verdade, se ela quer mesmo, ela vai encontrar, ela vai ter acesso, né? Então, para muitos pode ser um problema por causa disso. Outra questão é a questão dos planos de saúde, né? Que muitos não cobrem. E, infelizmente, com todo respeito aí, mas eu preciso dizer isso, não há a valorização devida, né? Eu posso dizer que eu já fui em alguns lugares que
que são planos de saúde que não pagaram a minha palestra, a primeira, a segunda, e na terceira eu não fui mais. Por quê? Porque não há um valor, não há uma valorização, né? Então, o profissional precisa ser valorizado, e muitas vezes não é valorizado por planos de saúde, né? Isso aí é algo muito sério, e particularmente eu não concordo com atendimentos que sejam menos do que 40 minutos, né? Porque aí a psicoterapia entra num déficit, e isso muitas vezes pode acontecer, mas isso é uma outra questão, né? Só estou aqui mencionando que, infelizmente, algumas pessoas alegam: não tenho plano de saúde para cobrir. Então, tem faculdade gratuita, tem profissionais, posso dizer, até como eu, que atendo pessoas, que eu faço uma negociação com algumas pessoas que não podem, de fato. Pessoas que podem pagar, devem pagar, assim como as pessoas pagam qualquer outro tipo de ajuda que elas buscam, né? Ninguém barganha quando precisa colocar gasolina no carro. Tem um valor lá e ele tem que colocar. E muitas vezes as pessoas não entendem isso quando se fala da própria saúde mental, que é algo, assim, na minha ótica, absurdo, né? Infelizmente, mas existem pessoas que não valorizam, né? Também tem a questão de alguns dizerem que não tem tempo, né? Muitas pessoas alegam isso, justificativa de que não tem tempo para fazer terapia, principalmente porque não consegue priorizar a saúde mental. Quer dizer, é uma crença, muitas pessoas, né? Meio obrigações diárias, a pessoa não consegue priorizar a saúde mental. Eu sempre que hoje a facilidade, né, do atendimento online, por exemplo, isso, o acesso está sendo... Nós resolvemos um problema, inclusive, de sair de casa, né? A pessoa não precisa nem sair de casa, né? Percepção aí que eu tenho é que a questão da falta de tempo, somos nós que fazemos, né, o nosso tempo, né? Se houver prioridade de fato, a pessoa ela vai atrás, a pessoa quer, a pessoa entende a necessidade, não tem preconceitos, ela vai atrás. Outra coisa é o medo, né? O medo de confrontar questões internas. Muitas pessoas não buscam a psicoterapia porque têm medo de serem, de fato, confrontadas, obviamente, com elas mesmas, né? Porque quando a pessoa fala das suas emoções, fala da sua vida, automaticamente pode gerar aí algumas emoções, né, dolorosas, que a gente vai ter que trabalhar, né? Então, essa é uma barreira comum, né? Essa perspectiva de explorar memórias difíceis, por exemplo, de expor emocionalmente, gera um certo desconforto, leva muitas pessoas, talvez, assim, a desistir, né? A preferir evitar o processo. Ao invés de tratar, a pessoa vai jogando para debaixo do tapete, né? Chulamente falando, é o que acontece. E aí, quando se vai mexer depois, fica muito mais complicado. O que mais que eu posso falar? Preferência também por outras formas, né, de suporte. A gente não pode, como eu disse no início, a psicoterapia não é um axioma, não é uma verdade absoluta e nem uma panaceia, não é o remédio para todos os males. Então, algumas pessoas, elas optam por conversar com amigos, com familiares, elas acreditam que isso é suficiente, né? Embora o apoio social seja importante, a gente entende que ele não substitui uma orientação profissional, né? Não substitui uma psicoterapia, especialmente em casos de problemas psicológicos assim mais profundos, né? Existe a diferença entre aqueles que fazem, os que estão fazendo terapia, e aqueles que não fazem terapia. Muitos estudos aí comprovam o ganho, né,
profundo em pessoas que realmente se submetem à psicoterapia. Então, preferência por outras formas, eu diria que tudo pode ajudar, mas quando você quer, de fato, solucionar um problema, se o problema é no coração, o especialista é o cardiologista, né? E ele vai contar com uma série de outras pessoas e até mesmo com profissionais da área de psicologia, se ele diagnosticar que tem um cunho emocional. Então, nós chamamos de equipe multidisciplinar, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas preferem optar por formas, digamos assim, mais arcaicas, né? Não valorizando, de fato, a psicologia, né? E a gente sabe que quem faz psicoterapia, a gente tem visto vários resultados, aumenta o autoconhecimento, aumenta a habilidade de enfrentar as situações, a pessoa é muito mais resiliente emocionalmente, né? E a terapia, ela oferece aí ferramentas para que a pessoa possa lidar com os desafios de maneira mais estruturada, e para quebrar padrões também de comportamento autodestrutivo. Muitas vezes a pessoa consegue chegar, né, com auxílio profissional, aquilo que ela não chegaria sem o auxílio, né? Mas, enfim, seja para o autoconhecimento ou para psicopatologias, traumas diversos, o que eu sempre digo é que a pessoa não deve procrastinar mais, buscar ajuda, né? Buscar ajuda e buscar um profissional que ela vê que tenha competência para ajudá-la. Cláudio Márcio Salviano. Salviano, aonde encontrá-lo nas redes sociais? Psicólogo _online ou pelo fone 14 998 38 3050. Valeu, Salviano. Grande abraço para você. Foi muito bom falar contigo mais uma vez. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.